Bom, agora a gente vai estudar o gráfico da função logarítmica, tá? Então, ó, a gente já esboçou, né, os gráficos da função f de x, que era log de x na base 2, tá? Que a gente montou a tabela, identificou os valores, né, substituiu os valores aqui no x, achou o y e montou o gráfico, tá? E a outra função lá, ó, a função g, que inclusive não é f aqui, é função g, para diferenciar as duas, porque senão fica tudo função g, tá? Aí aqui vai ser tudo g. Então, na função g ali, ó, era na base meio, né? Função log de x na base meio. Aí a gente vai estudar esses dois gráficos para a gente entender o que se passa neles. Então, ó, estudando o gráfico da função logarítmica. Aí, vamos ler aqui, ó. Note que na função f, ou seja, a função f é essa daqui, ó. Essa é a função f. Note que na função f ela é crescente e a base do logaritmo é a igual a 2, sendo o 2 maior do que 1, né? A base aqui é 2, 2 é maior do que 1. Então, a gente consegue ver que esta função ela é crescente, tá? Já na função g é decrescente e a base, ó, é meio, o a vale meio, ou seja, a base está entre 0 e 1. Além disso, a gente pode ver que os gráficos da f e da g intersectam o eixo x no ponto 0, 1. Né? Ó, aqui está o ponto 0, 1, 0 do... no ponto 1, 0, aliás, né? Não 0, 1, no ponto 1, 0. 1 do x, 0 do y. Então tá aqui, ó, o ponto 1 do x, 0 do y, tá? Lá no outro gráfico a mesma coisa, ó. A gente vê que também passa no ponto 1, 0, tá? 1 do x, 0 do y. E aí, ó, vamos ver aqui as análises deles. De maneira geral, é possível demonstrar que uma função logarítmica é crescente quando a base é maior do que 1. Tá vendo ali, ó? Quando a é maior do que 1. Sempre que a gente aumenta os valores de x, os valores correspondentes em y aumentam também, né? Ó, toda vez que a gente aumentou os valores de x na função crescente, tá vendo ali, ó? 1, 2, 4, 8. Quando a gente aumentou esses valores, o y, ó, os correspondentes, 1, 2, 3, tá aumentando também, tá? Isto é, quando o x1 for maior que o x2, o x1 é maior que o x2, se somente se o log de x1 na base A for maior do que o log de x2 na base A. Isso aqui é meio óbvio, né? Aí a segunda, ó, uma função logarítmica é decrescente quando a base, que é o A aqui, ó, está entre 0 e 1. Né? Ó, aqui a base desse logaritmo é meio. Meio está entre 0 e 1. Portanto, esta função aqui, ó, ela é decrescente, tá? Sempre que aumentamos os valores de x, os valores de y diminuem. Ó, a gente aumentou aqui, ó, era 1, 2, 4, 8. O que que tá fazendo os valores aqui, ó? 0, menos 1, menos 2, menos 3. Os valores estão diminuindo, tá? E isso acontece, né? Se o x1 for maior do que o x2, se somente se o log de x1 na base A for menor do que o log de x2 na base A, tá? Lembrando que se você for pegar aqui, ó, for pegar esse log aqui como sendo x1 e esse daqui como sendo x2, ó, o x1, o log de x1 é menor do que o log de x2, tá vendo? Ó, porque o valor dele vai diminuindo. É isso que tá querendo dizer aqui, mais ou menos, que eu sei que tem gente que tem uma certa dificuldade para entender isso, mas é só você pegar esse daqui como sendo o log de x1, né, ó, o log de 4 na base meio, e pega esse daqui como sendo o log de x2. Esse log aqui é menor, esse log é menor do que esse, tá? O log de x2 é menor do que o log de x1. É justamente o que a gente está dizendo aqui, tá? O gráfico da função logarítmica y igual a
log de x na base A, com o A maior do que 0 e diferente de 1, intersecta o eixo x no ponto de coordenadas 1, 0, 1 do x, 0 do y, e não cruza o eixo y, sendo definida a direita dele. Então, ó, tanto o gráfico decrescente, que é esse daqui, ó, só está definido à direita do eixo y, né? Ó, a esquerda é lá de lá. Só está definido no primeiro quadrante e no quarto quadrante, tá? Primeiro, quarto. Na função crescente, a gente observa a mesma coisa, ó. Só está do lado direito, né? Ó, no primeiro e no quarto quadrante, tá? Então, essa daqui é a cara do gráfico da função logarítmica. Lembrando que eu costumo sempre falar para os meus alunos, né? Vocês têm que ter em mente a cara de todos os gráficos. Gráfico da função exponencial tem que ter na cabeça, o da função logarítmica também tem que ter na cabeça, todos os gráficos. Você tem que pegar, olhar esse gráfico aqui, ó, olhar esse gráfico, só o gráfico assim, sem nada, e já ver gráfico da função logarítmica crescente. Olhar aquele ali e já ver gráfico da função logarítmica decrescente. Sempre tem que bater o olho e já ver qual é o tipo de gráfico, se ele é crescente ou decrescente, tá certo?